Boa noite, gente. Tudo jóia? Vou fazer um vídeo aqui sobre o Colombo e vamos ver um pouco da peculiaridade desse cara, segundo o Todorov, que é esse livro que a gente estava lendo, A Conquista da América. Pro Todorov, o Colombo é um cara um pouco meio, vamos dizer, diferente, né? Ele começa dizendo que, que a missão de Colombo era, a princípio, descobrir as Índias, mas que no caso ele não descobre a América, né? O Colombo morre achando que descobriu as Índias. E essa viagem dele era, né, a princípio com o intuito de conquistar as riquezas, né, que se diziam desse Oriente. E então um investimento que foi feito no Colombo com essas viagens do rei da Espanha, dos banqueiros, enfim, era para conquistar o ouro. Mas Colombo não queria só o ouro, ele queria era fazer uma nova cruzada. Ele queria conquistar Jerusalém. E evidentemente através desse patrocínio de, gerado pelo ouro, né? Pela conquista desse ouro. E o Todorov ele mostra pra gente isso através dos relatos do próprio Colombo. Ele vai relatar, vocês vão ver aqui esse trecho do, do diário dele. Mas o Todorov o Todorov fala isso pra gente? É porque na visão do Todorov o Colombo era um pouco um cara do medievo ainda. Eles estavam passando por esse processo de transição ainda, né? Estava inaugurando a modernidade, né? Vamos chamar assim. E, e o Colombo estava nessa de cruzada ainda. Estava querendo reconquistar Jerusalém, esse plano dele. Então, mas é um pouco fora para os padrões da época dele. E o Colombo, durante essa viagem, que ele vai relatando, ele vai mostrando nas cartas que a gente tira do livro também, ele começa a ver algumas coisas diferentes. Homens com focinho, sereias. E de onde que ele tira isso? São os livros que ele vai lendo na época. É a inspiração dele exatamente para poder chegar às Índias pelo caminho ocidental. Então ele vai lendo nos livros que ele via na época e tem essas ideias, e tem esses devaneios. E ele acredita cegamente nisso, que ele vai conseguir chegar nas Índias por esse outro caminho. Só que, como a gente sabe, ele esbarrou na América, né? Tinha um continente no meio do caminho dele. E quando ele chega nesse continente, ele não quer enxergar os índios, ele quer enxergar a Índia, né? Ele não está vendo ali que tem um continente novo. Então ele quer enxergar essa Índia, né? Essa Índia que ele não vê. Então ele vai fazendo algumas comparações meio malucas, né? Além dessa de comparar, ver sereia, enfim, ele faz uma comparação bem inusitada, né? Então essa comparação que ele vai fazer, ele vai comparar a Terra ao seio de uma mulher. E aí vocês vão ver escrito que a comparação dele coloca como se, né, a Terra fosse a pera e aquela parte mais boleadinha da pera, né? É onde ele estaria, né? Onde ele tinha essa terra que ele tinha descoberto. Umas comparações meio descabidas, meio sem noção. E ele tem essa mania de não querer enxergar a realidade conforme ela é. Ele quer enxergar a realidade dele. Ele quer fazer aquilo que ele acredita se imponha como verdade, né? Então ele tem tem um episódio também que quando ele está em Cuba, que é uma ilha, ele vai fazer com que os subordinados dele assinem um termo dizendo que aquilo não é uma ilha, é um continente que tem mais terra, que eles vão navegar e vão achar mais terra,
e vão encontrar gente civilizada e sobre pena de chicotada, de ter a língua arrancada. Enfim, ele tem que, quando os argumentos dele não bastam, ele usa a autoridade que ele tem para ter a sua realidade aceita, né? Para ele já é evidente que é aceita, mas para os outros, né? Os outros não aceitam assim facilmente a realidade dele. Ele tem essa peculiaridade também de essa necessidade de colocar nome em tudo também. Então ele chega, passa numa ilha, dá um nome, passa na outra, dá um nome para o rio, dá um nome para um vale, para a montanha, para uma rocha. Então ele quer dar nome em tudo. E dá até dois nomes no mesmo dia para uma mesma ilha. Ele passa de manhã, é um nome, depois ele volta, mudou o nome. Né? Então tem essa necessidade de nomear as coisas também. É um sujeito bem diferente. E muda o próprio nome, inclusive. Ele muda o nome dele para Cristóbal, né? Que quer dizer o portador de Cristo. E o sobrenome dele para Colum, que significa o repovoador. Então ele tem essa ânsia, essa vontade de mudar. E isso porque ele tem aquela coisa de meio que se achar que é um escolhido, que é um iluminado. Né? E é um pouquinho complicado para os padrões da época, né? Então ele ao se deparar com os índios, né? Como ele não tem essa habilidade de enxergar a realidade, então ele meio que quando ele começa a ver que os índios não são como ele achava que era o povo do Grande Khan, né? O pessoal da China, então ele meio que não liga para os índios, né? Ele só descreve os índios como parte da paisagem. Alguns relatos que ele vai ter lá, ele fala, né, que tem uma montanha, que tem isso, que tem floresta, tem papagaio e tem gente, né? Os índios são só parte da realidade. Porque ele não quer, ele não demonstra muito interesse por esses índios, por esses selvagens, né? Ele achou que ia encontrar essa gente civilizada da China. Então a princípio ele não tem não dá essa importância ao índio. E nesse primeiro instante o índio para ele, né, é muito tudo boa gente, né, e tal, e não sei o que, e de repente, conforme passa o tempo, os índios não são bons, né, os índios já são maus. Eu separei alguns trechos, pra vocês verem essas duas discrepâncias dele pro o índio bom e o índio mau, né, o bom selvagem, né, o termo que vai surgir depois. E isso vale também para a questão da generosidade dos índios. Quando os portugueses, os espanhóis começam a fazer esse intercâmbio com os índios, então eles davam taça, barril quebrado para os índios, e os que eles tinham davam para os espanhóis. E ele, o Colombo vai achar isso, né, de uma ingenuidade tremenda. Né? Como que pode você dar o que você tem em troca de peça quebrada, né? Enfim, mas não era essa a questão dos índios, né? Era uma novidade. E ele, de repente, muda. E aí a generosidade dos índios vai mudar. Porque para os índios, eles vivem em comunidade. Então, não tem o que é meu, é da tribo. Então, eles estão acostumados com isso. E aí, num dado momento, os índios vão ter esse choque de cultura, né? Eles vão pegar algo que não é deles, né? Mas que no costume deles é da tribo. E aí o Colombo vai entender que eles estão roubando. Então ele manda punir os índios que estão roubando, né? E bem difícil para o índio entender essa mentalidade. E mais ainda para o Colombo, né? Então, esses valores esses valores dele que ele tem, vai mudando. Então, é complicado isso pro índio. E aí, quando chega na questão da religiosidade, né, dos índios, a primeira instância, o Colombo diz que eles são bons para catequizar,
não tem ídolos, não tem, não adoram a Deus, enfim, isso na observação em primeira instância dele. Em outro momento eles podem ser escravizados, né? Até ele sugere para poder aproveitar a viagem de volta, quando o navio estiver voltando para a Espanha, já leva os índios como escravos. Enfim, ele tem essa dificuldade em determinar se os índios são bons, se os índios são maus, se são generosos, se são para catequizar, se são para escravizar. E pelo que Todorov diz, é fruto dessa mente meio complicada do, do Colombo, né? E tem até uma oportunidade que mediante a isso, os índios vão pagar com a própria vida, né? Só para citar aqui rapidamente, os índios estão sendo catequizados e em dado momento esses índios vão sair de uma capela e aí eles vão sair com a imagem, eles vão jogar essa imagem no chão, jogar terra em cima e urinar nessa imagem. E aí isso é visto como uma heresia. O irmão do Colombo, Bartolomeu, ele vai mandar queimar esses índios em praça pública, né? Porque é algo terrível de acontecer. Então, não queria ser índio nessa época, né? Seria bem complicado esse choque de cultura. Enfim, essa foi a minha, a minha parte, né? Sobre o trabalho dele. E eu gostei bastante do livro do Todorov. Achei bem interessante, apesar dele fazer algumas comparações que, na minha visão, ficou um pouquinho meio fora de contexto, porque é um pouco de anacronismo, porque às vezes a gente compara Colombo com a visão de hoje, e acho que é um pouco covardia também. Apesar de que esses relatos que eu acabei de dizer são cruéis, enfim, são impensáveis nos dias de hoje, mas não era a exclusividade do Colombo isso, né? A gente pode ver aí que todos os espanhóis que chegavam matando, não estava nem aí, também não dava essa importância para os índios. Então fica meio complicado de repente a gente tecer alguma crítica, né? Dependendo do ponto de vista nosso. Que eu acho que às vezes o Todorov exagerou um pouquinho em algumas críticas, exatamente por causa disso. Mas enfim, o livro não deixa de ser bom por isso, né? Essa é só a minha opinião. Então é isso, gente. Muito obrigado e boa noite.